Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Jonathan para mais uma aula de matemática hoje e nosso assunto é função polinomial do primeiro grau ou função afim. Prepare para nossa aula? Vamos embora? Chega! Bom, o que é uma função afim, né? Vamos pensar numa situação do nosso dia a dia. Tem aqui, ó, um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, né, do valor de R$ 2.500, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total das vendas que ele faz durante o mês. Tá? Então, ele tem uma parte fixa, né, que vai ser que é aquele salário que ele recebe se ele vender uma peça ou não vender nada, né, ele vai, ou se ele vender 1 milhão, né, não importa. Ele vai ter esse valor fixo aí, que é R$ 2.500, né? E fora isso, ele vai ter uma parte que é exatamente sobre o valor das vendas, né? Que é esse percentual aí de 6%, que é o mesmo que 0,06, certo? Aí, a situação faz três perguntas, né? A primeira pergunta, como podemos calcular o salário desse representante? A segunda pergunta é, qual será seu salário se ele vender um total de R$ 50.000? E a terceira pergunta é, se em um mês o salário for de R$ 4.300, qual foi o total de vendas que ele conseguiu? Beleza? Vamos ver como é que a gente resolve essas situações aí. Primeira coisa, o que eu sei? Eu tenho uma parte fixa, né? Que corresponde a R$ 2.500, né? E tem uma parte variável que corresponde a 6% das vendas. Certo? Então, o que configura aí a ideia de função é exatamente essa questão de haver uma variação, de haver essa variável, né? A função, ela vai variar de acordo com o x, né? De acordo com o domínio da função, como a gente já viu nas aulas anteriores, certo? Então, neste caso aí, o salário desse vendedor, ele é composto por essas duas partes, a parte variável e a parte fixa. Vou dizer que o salário dele vai ser a função S, tá? S de x, onde esse x aí corresponde exatamente ao montante vendido, né? Então, quanto mais ele vender, maior será a comissão e, dessa forma, maior será o salário, né? Então, ó, o salário dele vai ser composto por essa parte fixa, né? R$ 2.500, somado com a parte variável, que é 6%, e a gente viu que 6% corresponde a 0,06, multiplicado pelo quanto que ele vendeu, né? Então, por x, certo? Isso aqui, ó, é o que a gente chama de função polinomial do primeiro grau, né? Ou função afim, beleza? Então, para eu saber o salário desse cara aí, desse vendedor, basta eu verificar quanto é que ele vendeu e jogar nessa função aí, tá? Essa função me dá exatamente o salário desse vendedor. A segunda pergunta é qual será... Isso aqui seria a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é qual vai ser o salário desse vendedor se ele vender R$ 50.000, né? Ou seja, se x for igual a R$ 50.000, qual vai ser o salário do vendedor, certo? Então, ó, S de quem? De 50.000 vai ser igual a 2.500 mais 0,06 vezes 50.000. Multiplicando aqui, ó, eu vou repetir aqui 2.500, né? 0,06 vezes 50.000 vai dar R$ 3.000, né?
6% de 50 mil corresponde a 3 mil, ok? E daqui eu vou ter que o salário desse vendedor vai ser 2.500 mais 3 mil, 5.500. Então, se ele vender 50 mil em produtos, né? Então, ele vai ter um salário de 5.500, beleza? Então, para descobrir o salário, basta substituir o X pelo valor, pelo montante de venda, né? Quanto é que ele apurou com as vendas. Nesse caso aqui, ele apurou 50 mil, ok? E ele vai ter um salário de 5.500. A terceira pergunta é, se em determinado mês ele recebeu 4.300 de salário, quanto é que foi o montante vendido, né? Quanto que ele vendeu, certo? Então, neste caso aqui, ele já me deu o salário, ele já me deu o S de X, ó. O S de X é 4.300, tá? Então, na minha função aqui, ó, que eu fiz no item 1, ao invés de colocar S de X, eu vou colocar 4.300 igual a quê? Igual a 2.500 mais 0,06x. Eu quero saber exatamente qual foi o X, ou seja, qual foi o montante vendido para que ele tenha salário de 4.300, né? Então, resolvendo aqui, ó, passa esse 2.500 para lá, fica 4.300 menos 2.500, né? Igual a 0,06x, certo? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1.800, né? Igual a 0,06x. Esse 0,06 aqui eu vou passar dividindo, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo, então eu vou ter 1.800 dividido por 0,06. E isso vai ser o x, né? Dividindo isso aqui, ó, 1.800 para 0,06. Para poder eliminar essas duas caixas decimais aqui, ó, eu multiplico os dois valores por 100. Então, quando eu multiplico 1.800 por 100, vai acontecer dois zeros aqui, né? E quando eu multiplico 0,06 por 100, a vírgula desaparece, certo? Então, ficou 180 mil dividido por 6, certo? Vou pegar aqui 18 dividido por 6, dá 3, né? 3 vezes 6, 18, para 18 nada. Sobraram 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vou acrescentar aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, para que ele tenha um salário de R$ 4.300, ele tem que vender, o X tem que ser igual a R$ 30.000, tá? Então, essa questão aí, ela trabalha exatamente a aplicação da função do primeiro grau, né, a função afim, no nosso dia a dia. É sempre essa ideia, uma parte variável e uma parte fixa, tá? Vamos agora definir o que é uma função polinomial do primeiro grau. Então, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função de R em R, né? O domínio são os números reais e o codomínio também são números reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Beleza? Então, para ser uma função no primeiro grau, tem que obedecer essa forma aqui, ó. Ok? Então, esse ax aqui vai ser exatamente a minha parte variável. E o b vai ser a minha parte fixa, a minha parte constante, né? Então, ó, na lei f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo constante ou termo independente. Tá? É importante saber essas nomenclaturas aí, porque às vezes a questão traz essas informações para que você monte a função. Tá bom? Então, toda função que tiver esse formato aí, f de x igual a x mais b, é uma função do primeiro grau. Pode também aparecer, ao invés de f de x, aparecer y. Y igual a ax mais b. É a mesma coisa, tá? Veja os exemplos a seguir. Então, a gente tem aqui exemplos de funções do primeiro grau. Para que a gente... Vamos olhar para essas funções aí, vamos verificar quais são. Quem é o coeficiente de x e quem é o termo independente. Então, nessa primeira função aqui, ó, o coeficiente de x, o a, é 5 e o b é menos 3. Né? Essa segunda função aqui, o a
é menos 2 e o b é menos 7. A terceira função aqui, o a, ó, não aparece nada aqui em cima, a gente sabe que é 1, né? Então, o número que está acompanhando o x é 1/3. Ó. Então, o a é 1/3 e o b é 2/5. Nessa função aqui, f de x igual a 11x, o a é 11 e o b não tem b. Quando não tem b é porque o valor dele é 0, tá? Então, o b é 0. Nessa outra função aqui, y igual a menos x mais 3. Então, aqui o a, ó, é menos. Tem um número aqui que a gente não aparece, mas sabe que existe, né? É 1, né? Então, é menos 1 e o b é 3, tá? Nessa última função aqui, o a é menos 2,5, né? E o b é 1, certo? Ó, o b pode até ser 0, mas o a nunca pode ser 0, porque se o a for 0, essa parte variável aí deixa de existir. E a função deixa de ser uma função do primeiro grau, né? E passa a ser uma função constante, certo? A gente não vai ter caracterizada uma função do primeiro grau, se o a for 0. Então, por isso que na definição, ó, ele diz que o a tem que ser diferente de 0, tá? Para que a gente tenha uma função do primeiro grau. Ok? Bom, seguindo aqui, ó, existe um caso particular de função do primeiro grau, que é chamada função linear, que foi o que aconteceu exatamente nessa aqui, ó, f de x igual a 11x, né? A função linear acontece quando o valor do termo independente, né, do b é igual a 0. Então, quando o b é igual a 0, a minha função afim ela recebe o nome especial de função linear, tá? Então, nesse caso, temos a função afim f de r em r é dada pela lei f de x igual a x. Não tem o b, né? E o a tem que ser diferente de 0, beleza? Então, a função linear é aquela função em que a gente não tem o b, a gente não tem o termo independente. Então, aqui tem alguns exemplos, né? F de x igual a 3x, então nesse caso o a é 3, não, o b seria 0. F de x igual a menos 4x, então o a seria menos 4, o b seria 0. F de x igual a x. Essa função aí, ela ainda é mais particular do que a função linear. Ela é chamada de função identidade, que é quando o a é 1 e o b é 0, tá? Que é um igual. E o b é 0. Então, quando o a for 1 e o b for 0, a gente tem uma função identidade. Tá ok? Vamos embora? Bom, valor da função. Né? A gente viu até no exemplo que a função ela vai assumir valores de acordo com o x que a gente coloca nessa função. Tá? Então, para cada valor de x, né? Lembra que o x representa exatamente essa parte variável. Então, para cada valor de x, a função vai assumir um valor. Tá? Então, o valor de uma função afim f de x igual a x mais b, para x igual a x0, esse x0 aí significa um valor qualquer de x, tá? É dado por f de x0 igual a x0 mais b, tá? Então, a vezes x0 mais b. Então, quando eu quero calcular o valor da função, basta atribuir um valor para x na minha função, substituir e resolver as operações, tá? E aí eu encontro o valor da função para aquele x, tá? Então, aqui eu tenho os exemplos, ó. Dada a função f de x igual a 5x mais 1. Determine f de 1. Então, f de 1 vai ser igual a quê? Vai ser 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Então, quando o x é 1, o meu f de x é 6, né? O meu f de 1 é 6. Quando o x é menos 3, então eu vou ter 5 vezes menos 3 mais 1. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Menos 15 mais 1, a gente vai ter menos 14. Então, quando o x é menos 3, a função é menos 14. F de 1 quinto. Então, quando x é 1 quinto, eu vou ter 5 vezes 1 quinto mais 1. Né? Então, eu posso cortar aqui esse 5 com esse 5, né? Então, fica 1 mais 1, então 2. Então, quando x é 1 quinto, a minha função tem valor 2, tá? Beleza? Seguindo aqui, determinação de uma função afim. Como é que a gente determina uma função afim? O que é determinar uma função afim? Uma função afim, f de x igual a x mais b, né? A lei de formação de uma função, fica inteiramente determinada quando conhecemos dois dos seus valores de f de x1 e f de x2, né? Quando eu conheço dois valores de f de x, né, para quaisquer
x1 e x2 reais, né? Lógico que x1 e x2 tem que ser diferente. Quando eu conheço esses dois pontos, porque eu vou ter dois pares ordenados, né? O x com o seu f de x, que a gente viu que f de x é igual a y, né? Então eu vou ter um x e um y para um primeiro ponto e um x e um y para o segundo ponto. Quando eu tenho esses dois pontos aí, eu consigo determinar a minha função, né? O que é determinar a minha função? É saber a minha lei de formação. E eu só consigo essa lei de formação se eu descobrir quanto é que vale A e quanto é que vale B. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, determine a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 2 é menos 2 e f de 1 é 1. Ou seja, quando x é 2, y é menos 2, e quando x é 1, y também é 1. Tá? Eu quero saber qual é a função que me dá esses pares ordenados aí, né? Essas coordenadas aí, certo? Vamos lá. O que é que eu sei? Eu sei que quando x é 2, y é menos 2, né? E quando x é 1, y também é 1. Certo? O que a gente vai fazer? Eu sei que a minha lei de formação é uma equação uma função do primeiro grau, então f de x igual a ax mais b. A minha missão aqui é descobrir quem é A e quem é B. Beleza? Vamos junto comigo aqui. Então, ó, ele diz que quando x é 2, então f de 2, né? Isso aqui vai ser igual a vezes 2 mais b. E esse f de 2 aqui, ó, ele é exatamente menos 2. Menos 2 igual a vezes 2 é 2a mais b. Organizando direitinho isso aqui, eu vou ter que 2a mais b é igual a menos 2. Beleza? Eu vou guardar essa primeira equação aqui, que ela vai me ajudar para descobrir quem são A e B. Quando o x é 1, eu vou ter f de 1 igual a A vezes 1 mais B. Tá? F de 1, ele disse que é 1, né? O y é 1. Então, 1 vai ser igual a vezes 1 da A mais B, né? Deixando aqui bonitinho, eu vou ter que A mais B é igual a 1, certo? Eu tenho essas duas equações aqui, né? Então, são equações que compartilham as suas soluções. O A dessa primeira equação é o mesmo A da segunda equação. O B dessa primeira equação é o mesmo B da segunda equação. Então, eu tenho um sistema de equações, tá? Tá aqui, ó. 2A mais B é igual a menos 2 e A mais B é igual a 1, certo? A gente tem alguns métodos para poder resolver um sistema de equações, tá? A gente tem o método da adição, a gente tem o método da substituição, a gente tem o método da comparação, tá? E entre outros. Eu vou resolver pelo método que eu acho mais prático, que é o método da adição, tá? Se você conhece outros métodos, se você prefere usar substituição, use substituição. Se você prefere usar comparação, use comparação. Se você conhece outro método, use o método que você conhece, tá? No meu caso aqui, eu vou usar o método da adição. O que é esse método da adição? O que é que consiste? Tá? A ideia do método da adição é que a gente consiga eliminar uma das incógnitas e fique somente com a outra. Para que a gente consiga eliminar essa incógnita, a gente precisa fazer com que a gente tenha a mesma quantidade nessa incógnita. Então, se eu tenho um b na primeira equação, eu tenho que ter 1 na segunda equação. Se eu tenho 3b na primeira equação, eu tenho que ter 3b na segunda equação. Tá? Então, a ideia é ter a mesma quantidade e os sinais contrários. Porque quando eu somo números iguais de sinais contrários, eu elimino, né? Eu cancelo esse número, certo? E é o que a gente quer, é exatamente isso. Olhando para nossas equações aqui, ó, é que a gente percebe que a quantidade de b já é a mesma, né? Na primeira equação eu tenho um b, na segunda equação também já é um b. Então esse trabalho eu não vou ter, que seria o trabalho de igualar as quantidades, né? Meu trabalho aqui vai ser o quê? Vai ser trocar os sinais, né? Eu preciso ter um b positivo numa equação e um b negativo na outra equação, certo? Estou vendo que os dois aí são positivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma dessas equações aí e vou multiplicar por menos 1, tá? Vamos pegar a segunda equação. Vou multiplicar por menos 1, tá? Então, eu vou repetir a primeira equação, ó. 2a mais b igual a menos 2. E vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Quando a gente multiplicou a equação por menos 1, a gente troca todos os sinais da minha equação.
Então, o A vai ficar negativo, o B vai ficar negativo e o 1 vai ficar negativo também, tá? Aí eu posso somar agora. Ó. 2A menos 1A vai dar A, mais B menos o B eu vou poder cortar e menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, já descobri o A. O A é menos 3, certo? E quem vai ser o B? Aí, ó, eu posso escolher qualquer equação aqui para substituir o valor de A e encontrar o B. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, A mais B igual a 1, tá? A mais B igual a 1. Eu sei que o A é menos 3, então vai ser menos 3 mais B igual a 1, tá? Vou pegar esse menos 3 e vou jogar lá para o segundo membro, né? Então, eu vou ter B igual a 1, tá negativo, né? Tá subtraindo, vai passar na operação inversa, que seria somando. 1 mais 3. Então, B vai ser igual a 4, certo? Encontrei o valor de A, o valor de B, massa, determinei a minha função. A minha função vai ser quem? F de x igual a menos 3x, né? Que o A é menos 3, mais o B, que é 4. Então, essa é a minha função que me dá esses pontos. 2 e menos 2, 1 e 1. Certo? Então, eu consigo, se eu tiver 2 pontos da minha função, né? 2 pares ordenados que pertencem à minha função, eu consigo achar a lei de formação da minha função. Beleza? Bom, por hoje a gente para aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre gráfico de função do primeiro grau. Ok? Valeu aí, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau!